Os quadrantes de Kiyosaki e o risco retorno. Então, Robert Kiyosaki, ele é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, é o best-seller dele mais conhecido. Mas ele tem também esse outro livro chamado Independência Financeira, em que ele fala do quadrante de renda das pessoas. No geral, as pessoas elas obtêm renda de 4 formas, e a forma como ela obtém renda é um dos fatores determinantes para o sucesso financeiro. Não é o único, mas é um dos fatores. Então, você tem aqui o empregado, que é a pessoa que trabalha com o sistema. Essa pessoa provavelmente não vai conseguir acumular um grande patrimônio. Você tem o autônomo, que é a pessoa que é o próprio sistema, um médico, um advogado, são exemplos tradicionais. Trabalha para si próprio. E também essa pessoa, embora ela pode até alcançar uma classe média, que também pode ser um funcionário de alto escalão, mas ela não vai conseguir uma grande fortuna, tende a não conseguir se ficar trabalhando só como autônomo. Se buscar outras formas de renda, aí sim pode ser que ela consiga. Você tem o dono do negócio, que é o empresário ou empreendedor, e existem algumas diferenças, existem vários, como posso dizer, vários autores que diferenciam de forma diferente, para não ficar redundante, claro, empresário de empreendedor. Então, o dono de negócio é um empresário. Você tem um sistema que trabalha para você. Qual é a diferença do empresário para o empreendedor, na minha visão? Quando você é um empresário, você pode se ausentar da empresa por um período e o sistema ele vai continuar funcionando sem você. Quando você é um empreendedor, principalmente no início do negócio, é muito difícil que o sistema continue funcionando bem sem você. Então, o empresário ele montou um sistema e o sistema é independente dele. Então, o dono do McDonald's ele não precisa, os donos não precisam estar em todos os pontos comerciais para funcionar. Tem um padrão já pré-estabelecido e tudo mais, o tipo de carne. Então, isso é ser empresário. Empreendedor, ele no estágio inicial é muito difícil o empreendedor estando ausente, o negócio funcionar bem. Geralmente ele precisa estar muito lá perto. Mas à medida que o negócio cresce, ele só vai crescer se o negócio ficar cada vez menos dependente do seu dono, para que os resultados sejam bons. Então, no início, o empreendedor ele vai se comportar de forma parecida com o autônomo. Mas para o negócio ter sucesso, o negócio precisa não depender do seu criador. E o investidor é a pessoa que faz o dinheiro trabalhar por ela. Então, ela entra com dinheiro no negócio e esse negócio tendo sucesso, o dinheiro vai retornar para ela. Então, para o Kiyosaki, esses dois quadrantes aqui da direita são os quadrantes que possuem o maior potencial de acúmulo de patrimônio. Então, você pode inclusive ter rendas obtidas dos diferentes quadrantes. Mas, ao longo prazo, se você quer um acúmulo patrimonial maior, o ideal é que você se concentre aqui nesses quadrantes. Só que tem uma questão que é o risco-retorno. E o risco-retorno, considerando essas quatro modalidades do Kiyosaki, ele é essa relação clara. Quanto maior o risco, maior o retorno. Se os retornos são maiores nesses quadrantes, o risco também tende a ser maior. Então, o empregado, aqui, olha, está até a questão da segurança, né, ou seja, menor risco, ele tem menor risco, o que leva ele a um menor retorno também. Alex, quer dizer então que eu aqui numa empresa posso perder meu emprego a qualquer momento? Eu estou com um risco maior do que o meu patrão? Sim, porque você pode perder seu emprego, certo? Mas você pode recuperar em um tempo, e quando você perde seu emprego, se você não fez dívida durante esse tempo,
você pode estar e você tem o abono e tudo mais, se você guardou uma reserva, você pode estar em uma boas condições. Quando o teu patrão, a empresa dele fale, provavelmente ele não vai estar numa situação financeira tão boa, ele vai estar com dívida, é muito provável que isso aconteça. Claro que em muitos casos as pessoas perdem o emprego e também têm dívida, mas aí já é uma questão de você ter também o controle financeiro. Lembra que eu falei que isso aqui é um dos fatores, o fator mais importante, claro, é você gastar menos do que você ganha, independente de qual quadrante você esteja aqui. É muito comum os filhos de um grande empresário herdarem uma empresa e aí não saber gerir, como pai, não se preocupar tanto, deixar outras pessoas gerirem e inclusive prejudicar a empresa e gastar de forma descontrolada e voltarem a uma escala de menor riqueza. Então, o fator mais importante é você gastar menos do que você ganha. Mas depois disso, você vai se preocupar com o quanto você está ganhando. Então, considerando que você gasta menos do que você ganha, esse negócio aqui ele é mais arriscado. Portanto, o retorno tende a ser maior, né? Claro, se o negócio der certo. Ele é mais arriscado também porque as chances dele dar errado são maiores. Uma vez que você conseguir um emprego, você tem mais garantias trabalhistas, entre outras coisas. Então tá, o empregado ele tem o menor risco, o menor retorno, você cresce aqui na escala indo para o autônomo, indo para o investidor, você tem um investidor de renda fixa, compra títulos públicos do governo, entre outras coisas, e da renda variável que compra ações de empresa, majoritariamente, pode ser fundos imobiliários, entre outras modalidades. E o negócio próprio é o dono de empresa. E mais um dado que mostra que sim, o negócio próprio é um negócio extremamente arriscado, porque quando a gente pensa em dono de empresa, a gente pensa numa pessoa bem-sucedida e tudo mais, mas a gente esquece que a maioria dos donos de empresas são microempresários, pequenos empreendedores. Então, quando não se leva em conta esse risco, as consequências podem ser catastróficas. Em 3 anos, 341,6 mil empresas foram fechadas no Brasil, aponta o IBGE. Isso nós estamos falando de 2018, não estamos falando nem do ano de crise. Não, no período da crise aqui, melhor dizendo. A notícia é de 2018, mas o período foi de 2013 a 2016, o período da crise. Então, 80% dessas empresas eram voltadas ao comércio. Então, muita empresa falha no Brasil, portanto, que isso mostra que você montar um negócio próprio é algo arriscado, você pode terminar, inclusive, com uma dívida, com a questão de funcionários, fornecedores, entre outras coisas. Mas existe algo que pode diminuir o risco sem afetar o retorno. Nem tudo é baseado apenas nessas duas variáveis. Você tem como diminuir o risco sem afetar o retorno. Vou dar o exemplo aqui de você atravessar a rua. Existe sempre um risco de vir um carro lhe bater e você sofrer um acidente. O que faz você atravessar bem uma rua é o seu conhecimento da lei de trânsito. O conhecimento básico de você saber que você deve atravessar a rua quando o semáforo para os automóveis estiverem vermelho, o semáforo estiver vermelho e o pedestre estiver verde, esse conhecimento faz com que você tenha mais segurança ao atravessar a rua. É um conhecimento básico, mas se a pessoa não tiver, uma criança recém-nascida, for atravessar uma rua, as chances dela ser atropelada são maiores. E o que faz o conhecimento, essa ideia básica aqui de atravessar a rua, quando a gente se aplica à questão financeira, é ele inclinar essa reta aqui. Ou seja, à medida que ela inclina, você tem que, para cada unidade de retorno, você tem um aumento do risco menor para cada aumento de retorno dessas categorias. Então, o retorno aumenta, aumentando um ritmo menor de risco. Olha, a diferença dessa imagem para essa, é isso que acontece. O conhecimento é o que vai inclinar cada vez mais essa reta
e dando maior segurança para que você invista em ações ou no negócio próprio. Essa é a ideia. E a ideia principal, se você quer montar um negócio próprio, aí eu vou dar um conselho. Se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas por que que tantas empresas elas falham no Brasil? Muitas vezes as pessoas, sem passar por essas etapas aqui, já querem montar um negócio próprio e vão montar um negócio próprio para sobreviver. Quando você monta um negócio próprio pensando em sobreviver, as chances desse negócio próprio dar errado são muitas. Você tem que não, ao montar um negócio, você tem que não pensar em você, sim pensar na sociedade. O negócio próspero é aquele que vai proporcionar valor para a sociedade. O crescimento patrimonial que você vai obter é consequência do valor que você vai proporcionar para a sociedade. Então, para você que quer montar um negócio próprio e é iniciante, eu aconselho a começar primeiro como empregado. Vou ministro aula no curso de engenharia ambiental, então vou pegar o exemplo do engenheiro ambiental que pensa em montar uma empresa. Ele tendo pouco conhecimento de como funciona o mercado, recém-formado, só tendo conhecimento acadêmico, o ideal é que ele busque uma empresa para trabalhar durante um tempo como empregado. Aí depois que ele já adquire o conhecimento nessa empresa, ele vai migrando aos poucos. Olha, o conhecimento vai dando mais segurança para que ele atue como autônomo, pode atuar como investidor, talvez, de empresas, aqui avalia empresas da área de meio ambiente, ou é importante também entender um pouco da renda fixa. Então, vai atuar aqui como investidor, para entender melhor as empresas, como funcionam as grandes empresas. Depois que ele já obter todo esse conhecimento aqui, aí sim eu aconselho a abrir um negócio próprio. Depois de alguns anos percorrendo aqui esses níveis, né, de retorno e risco. Quando ele já tiver mais conhecimento e mais confiança para abrir um negócio próprio, as chances desse negócio dar certo são bem maiores do que ele ir de qualquer jeito, sem ter conhecimento, sem passar por essas outras etapas. Todo empreendedor deve ser antes um investidor. Partindo dessa lógica que eu falei, então necessariamente o ideal para você chegar aqui no negócio próprio é você passar por aqui. Um típico exemplo é, se você abrir um negócio próprio e alguém quiser comprar, quanto é que vai valer seu negócio próprio? É uma pergunta que é difícil de responder, não é tão fácil, porque também envolve questões emocionais. Mas quando você já busca conhecimento aqui como investidor, você já vai estar familiarizado a atribuir um valor às empresas, um preço justo à empresa. A gente vai falar disso mais tarde. Então, é só um exemplo, mas existem vários exemplos que coadunam com isso que eu falei. Antes de você ser um empreendedor, você deve ser um investidor. Outro exemplo, se você faz a análise do seu plano de negócios e ela mostra que a empresa vai ter um retorno de 10% ao ano, mas você pode fazer um investimento livre de risco de 20% ao ano, é melhor você nem empreender, é melhor você não correr o risco do empreendimento e ficar no investimento mais seguro. Isso aqui são as categorias de investimento. Você tem a renda fixa, que é essa categoria mais segura, e a renda variável. E aqui o empreendimento. Então, alguns exemplos de renda fixa. Poupança, CDB, LCI, os títulos públicos são os mais conhecidos. A garantia de rentabilidade é alta ou muito alta, só se o governo der um calote, pode acontecer, mas se você pensar no governo norte-americano, a garantia de rentabilidade, quando você compra o título público americano, é bem grande. O governo americano nunca deu um calote. Flutuações é baixo ou inexistente, ou seja, vai estar sempre lá o preço. Você pode ter um preço fixo ou indexado à inflação, você vai lucrar um percentual em cima da inflação, ou seja, não vai ter, se você pensar no mercado acionário, tem um sobe e desce dos preços das ações. Isso praticamente não existe na renda fixa. O risco, ele é muito baixo, como já falei, já que tem uma garantia de rentabilidade ou baixo. O retorno de longo prazo, ele tende a ser menor, tende a ser pequeno, para compensar o risco. Se o risco é pequeno, o retorno tende a ser pequeno também.
Quando você entra na renda variável, aí você tem os fundos multimercados, fundos imobiliários, as ações, que são os mais conhecidos, as mais conhecidas. Você tem uma garantia de rentabilidade baixa, média, não é certo que você comprar uma ação, ela vai te proporcionar um ganho no futuro, ela pode cair e talvez nunca se recuperar se a empresa for mal gerida. Você precisa ter um conhecimento para avaliar o potencial de crescimento da empresa. A flutuação ela é média alta, uma flutuação alta no preço das ações. O risco também é médio e alto e o retorno de longo prazo ele é médio alto. Ele tende a ser maior do que os investimentos de renda fixa. Isso vários estudos mostram que ao longo prazo você investir em ações, você tem um retorno maior do que a renda fixa. Você tende a ter. Claro que tem a questão do conhecimento, como eu já falei. O empreendimento ele é ainda mais arriscado que essa modalidade. Ele significa abrir uma empresa própria. A garantia de rentabilidade é muito baixa, pois você tem concorrentes, você tem políticas públicas que podem mudar, prejudicar seu empreendimento, crises globais, por exemplo, o novo coronavírus. Imagine um empreendedor, tem até aqui perto de casa, eles tinham acabado de abrir uma padaria, fizeram toda uma propaganda em janeiro, desde dezembro, janeiro. Em fevereiro eles abriram a padaria, em março foi decretada aí a quarentena e o negócio foi por água abaixo. Talvez eles não estivessem nem esperando essa quarentena devido ao novo coronavírus, que estou falando do ano de 2020, para você que está me assistindo em outro momento. Você tem uma garantia de rentabilidade muito baixa por inúmeros fatores quando você abre um empreendimento. A flutuação é muito alta, ou seja, eles tiveram um prejuízo grande, provavelmente, mas poderiam ter também um lucro absurdo se não acontece esse problema e se as pessoas começam a realmente gostar lá da hamburgueria. O risco, portanto, ele é muito alto e o retorno de longo prazo tende a ser alto. As chances de dar errado são grandes, mas se der certo, ele provavelmente vai ter um retorno maior do que a maioria das empresas listadas em bolsa de valores. Então, você tem grandes empreendedores do Brasil, como o Flávio Augusto, que montou a Escola Luiza. Você pode pesquisar um pouco aí no Google sobre essa pessoa, esse empreendedor, e ele basicamente não faz nenhum investimento em ações ou títulos públicos. Todo investimento que ele faz, investimento no sentido geral, tá bom? Todo o patrimônio dele está nas empresas dele. Então, também, como ele já conhece muito do mercado onde ele atua, o risco dele ele é diminuído, tá bom? Para quem tem conhecimento, o risco ele é diminuído.